Voltamos agora com um dos assuntos que mais caem na prova da tutela provisória, título 1, disposições gerais. Então, para quem não sabe, tutelas provisórias são decisões que os juízes tomam quando eles recebem o processo, ou que mesmo que seja no meio do processo, mas que eles têm que tomar na hora, porque tem algo muito urgente ou evidente dentro do processo. São decisões que são tomadas antes da sentença final. Então, isso são tutelas provisórias e elas têm seus dispositivos e suas regras para serem concedidas, e nós vamos estudar isso agora. Artigo 294. A tutela provisória ela pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, nós temos dois tipos de tutelas, urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Caramba, mano, que tanta nomenclatura, né? Ou seja, tutela de urgência é aquela tutela em que você precisa urgente que o juiz conceda uma decisão, porque se ele não conceder aquela decisão, vai te causar um grande prejuízo. Já a evidência é porque você tem tanta evidência de que você tem um determinado direito que não tem como a parte contestar, não tem como a parte dizer, caramba, não tem o que fazer aqui, é verdade. E aí o juiz ele também pode conceder essa tutela, tá? A tutela de urgência, ela pode ser concedida em caráter cautelar ou antecipada. O que é cautelar ou antecipada? Antecipada é quando você pretende uma coisa que seria julgada só no final do processo, mas você pede que o juiz julgue nesse momento, porque é muito urgente. Por exemplo, preciso fazer uma cirurgia. Estou morrendo e preciso fazer uma cirurgia e o hospital se nega a realizar essa cirurgia dizendo que não está cobertada no plano. A minha intenção nessa ação é que seja concedida a cirurgia, mas eu tenho urgência, senão eu vou morrer. Então, o juiz, de antemão, ele recebe a petição inicial e já toma essa decisão em caráter antecedente, né? em caráter antecipado. Então, é isso. Já a cautelar é aquela coisa que é para garantir um processo, que é para garantir um resultado, porque se o juiz ele não tomar essa decisão agora, ele não vai, você vai perder o seu direito. Por exemplo, um prédio está caindo, eu vou entrar com ação contra a construtora e eu preciso que urgentemente seja realizada uma perícia, porque depois, se eu esperar chegar até o momento da produção de provas para pedir perícia, o prédio vai cair. Então o juiz, de forma cautelar, ele já manda realizar uma perícia no prédio, para lá na frente, quando o prédio cair no decorrer do processo, eu já tenho esse laudo em mãos demonstrando, para garantir o meu direito de ressarcimento. É mais ou menos isso, tá? Caráter antecedente ou incidental. O que é caráter antecedente ou incidental? Antecedente é quando você protocola um pedido de urgência antes da petição inicial. Tem como? Tem. Você protocola primeiro a petição de tutela provisória e se o juiz aceitar, depois, em 15 dias ele manda você acostar a petição inicial pedindo todos os pedidos. Se ele recusar, em 5 dias ele vai mandar você aditar essa petição de tutela provisória. Incidental é quando você ajuiza a petição inicial e na mesma peça da petição inicial ou depois você pede a tutela provisória, porque surgiu algo urgente, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. No meu Instagram eu postei algo sobre isso, né? Um quadro mostrando como é essa divisão, porque falando assim por palavras é muito mais difícil. Mas vamos ao que interessa. Vamos ler então. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas, né? Que é aquela que é requerida. Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber.
Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida no órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Beleza? Vamos falar sobre a tutela de urgência, disposições gerais. Artigo 300. A tutela de urgência ela será concedida quando houver elementos que evidenciem. E aí nós temos aqui, esses elementos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Que é perigo de dano ou risco? Esse aqui é mais para cautelar, risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, nos casos para quem tem gratuidade da justiça, né, gente? Parágrafo 2º. E, gente, pode, não é obrigatório, conforme o caso, tá? Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Aí também, se é após justificação prévia, é sacanagem, né? Às vezes, e geralmente os juízes fazem isso quando é banco, tá? Quando é contra banco, eles falam: olha, para me conceder essa tutela de urgência e tirar seu nome da negativação, eu preciso que o banco responda previamente sobre esse pedido. Aí ele dá a oportunidade para o banco contestar, 15 dias depois o banco contesta. E aí a tutela perde até efeito para você, mas ele pode fazer isso, tá? Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então, cautelar não é uma coisa que o juiz decide, é uma coisa que o juiz é uma decisão que o juiz toma para que permaneça seu direito ao final do processo. A gente está discutindo quem é o dono desse carro. Só que você está querendo fugir com esse carro para outro estado. Então eu entro com uma tutela de urgência cautelar para que o juiz penhore, para que o juiz faça o sequestro do veículo. E aí quando ele fizer o sequestro do veículo, quando chegar no final da ação, se eu tiver procedência, o veículo ficar comigo. Porque se ele ficar com você, que está sendo processado, corre o risco de você dar um fim nele, entendeu? Então, tutela de urgência cautelar é para manter o resultado do processo, a eficácia dele ao final, tá? Enquanto a antecipada é você adiantar o seu pedido final. Artigo 302. Independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. 2. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Agora nós vamos falar do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ou seja, tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente. É quando você quer pegar o seu pedido final, que seria dado lá na sentença, e você quer que ele seja concedido agora, sem nem apresentar a petição inicial, porque é muito urgente a sua causa. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com exposição da lei do direito que se busca realizar e do perigo de dano ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, 1. O autor deverá ditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, juntando novos documentos e confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e mediação.
3. Não havendo autocomposição, prazo para contestação será contado a partir da audiência de conciliação e mediação. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 desse artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial, ainda que pretenda valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão judicial determinará a emenda da petição em até 5 dias. Então, esse aqui é no prazo de 5 dias, esse outro é no prazo de 15 dias. Cadê o prazo de 15 dias, gente? 15 dias aqui, inciso 1, depois eu vou explicar. Um é 15 dias, outro é 5. Artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, no caso o agravo de instrumento. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Quando qualquer das partes demandar a outra com o intuito rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na que se trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação que se refere ao parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo 2º desse artigo extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo desse artigo. Então vamos por parte. Muitos artigos são muito difíceis de entender quando você vai lendo assim, mas é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu estou prestes a assumir um concurso público e a faculdade não quer liberar o meu diploma. Entrei com pedido de tutela antecipada antecedente. O que é isso? O meu pedido principal é que a faculdade libere o meu diploma, mas eu não tenho tempo de dar chance à faculdade responder, de produzir provas. Eu não tenho tempo, porque o concurso ele vai me chamar no prazo de 24 horas e eu tenho que apresentar esse diploma. Então, antes de fazer a petição inicial, eu faço um pedido de tutela provisória antecipada, né? O que é antecipada é que eu quero que seja fornecido o diploma, e antecedente, antes de fazer uma petição inicial, dizendo que eu quero danos morais, dizendo que eu quero produção de provas, eu apenas faço essa peça. O juiz ele vai receber. Quando ele receber, ele tem 2 opções. E as 2 opções que ele tem se ele aceitar, ele vai deferir a tutela, e aí a faculdade ela vai ter que fornecer o documento no prazo de 24 horas, e depois ele vai me dar 15 dias para colocar uma petição inicial completa, ou ele pode recusar a tutela provisória antecipada e me dar o prazo de 5 dias para colocar uma petição inicial. 15 dias se ele deferir a tutela, 5 dias se ele indeferir a tutela, ok? Então, esses são os prazos para isso. Vamos adiantar. Capítulo 2 do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Agora não se trata mais de tutela antecipada. Eu não quero adiantar o meu pedido lá para a sentença final. Eu quero apenas fazer um pedido que o juiz faça alguma coisa para resguardar o meu direito, para que no final, quando for julgado procedente, meu direito seja prevalecido.
Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lida e seu fundamento, a exposição sumária do direito, seu objetivo é assegurar e o perigo de dano ou risco resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303, que foi tudo aquilo que a gente leu agora. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentados os mesmos autos em que deduzido o pedido da tutela cautelar, não dependendo de aditamento de novas custas processuais. E, meu amigo, isso aqui vai cair. Pode ter certeza. Porque uma coisa, a gente está estudando, tutela de urgência, ela é dividida em duas, tá? Tutela de urgência. Ou ela é cautelar, ou ela é antecipada. Geralmente eu não chamo ela de antecipada, eu chamo ela de satisfatória. Se o juiz deferir a tutela antecipada, então você terá mais 15 dias para protocolar uma petição inicial completa, inclusive com o pedido da tutela também. Já na tutela cautelar, que é aquela que é para garantir o seu direito, se ele deferir a cautelar, você não tem 15 dias, você tem 30 dias para colocar uma petição inicial completa. Então, um é 15 dias, outro é 30 dias. E a banca ela vai misturar isso aí se ela for cobrar sobre tutelas provisórias, tá? Então, esse artigo aqui, meu amigo, pode ter certeza que se for cair sobre tutela provisória, ele utiliza isso aqui, tá? O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, geralmente é o que acontece. Geralmente é o que acontece. Parágrafo 2º. A causa de pedido poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados, ou pessoalmente sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4º. Não havendo composição no prazo para contestação, será contado na forma do artigo 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduziu o pedido principal no prazo legal, não efetivada dentro de 30 dias. Inciso 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Agora, nós vamos falar da tutela de evidência. Artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano. Perigo de dano é tutela de urgência, tem um perigo de dano. Evidência, não preciso demonstrar perigo de dano, resultado útil do processo. Mas isso quando ficar caracterizado abuso de defesa ou manifesto protelatório da parte. 2. As alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente ou houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido repercussório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. 4. A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, em que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2, que as alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente, e do inciso 3, se tratar de pedido de repercussório fundado em prova documental, o juiz poderá decidir liminarmente. O que é decidir liminarmente? Sem precisar que o réu seja citado. Ou seja, nesse aqui, ficar caracterizado abuso de direito, o réu ele tem que ser citado, né, para apresentar uma resposta. Ele começa a abusar do direito dele, fica protelando. Ou esse aqui, ó, a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente de fato constitutivo do direito do autor, em que o réu não ponha
prova, ele também tem que ser citado para apresentar alguma resposta. Então, por exemplo, o banco negativou meu nome e eu não tenho relação contratual nenhuma com o banco. E eu falei para ele, olha, juiz, eu tenho uma tutela de evidência, não tenho relação de... meu nome tá sujo, eu estou precisando do nome limpo e o banco negativou e eu não tenho nada com esse banco, não tenho nada financiado, estou aqui apresentando toda a documentação. O juiz vai ver, vai dar chance para o réu responder e o réu vai dizer, a gente negativou porque ele tem um nome parecido com outro cliente, é um homônimo o nome dele, então pode ser que tenha acontecido isso. No nosso sistema a gente ainda não encontrou algo do tipo, mas a gente vai procurar. Então o réu começou a embaçar, ele não consegue contestar aquelas provas que eu apresentei, é uma tutela de evidência. O juiz ele pode, tá evidente aqui que vocês negativaram o nome do cara sem justo motivo, então eu vou retirar o nome dele do Serasa com a tutela de evidência, mas o processo vai seguir pelos danos morais. É mais ou menos por aí, tá, gente? Tutela de evidência. Agora nós vamos falar da parte especial do processo de conhecimento de sentença. Então é isso, esse vídeo deu 20 minutos, cara. A gente finalizou essas tutelas. E é isso aí, galera. Agora, no próximo vídeo nós vamos falar do processo de cumprimento de sentença e outras coisas. Aí o assunto começa a melhorar um pouquinho mais.